Doutor Alexandre, Olá, tudo bem? tudo bem? Tá dando para ver direitinho, ouvindo, tudo certinho? Tudo certo. É um prazer novamente ter a Maravilha. oportunidade de estar falando com você. Coisa boa. Muito obrigada pelo aceite de estar participando mais um dia do nosso primeiro congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Alexandre Ateniense será hoje o nosso entrevistado no Unifrente com Gabriela Barreta DV. Ele que é advogado especializado em Internet Law em Harvard Law School, bem como sócio fundador do Alexandre Ateniense Advogados, foi um dos precursores do direito da tecnologia da informação no Brasil. Por 8 anos foi presidente da Comissão de Tecnologia da Informação na OAB Federal, bem como representando a entidade na discussão de projetos de leis no Congresso Nacional sobre temas relacionados à tecnologia da informação. Muito obrigada por mais uma vez nos abrilhantar com tanto conhecimento, sempre participando de todos os nossos projetos, acreditando nesse incentivo de fomentação a um ecossistema diferenciado na nossa advocacia. Pode se apresentar, doutor Alexandre. Bom, Gabriela, é um prazer, como eu já disse, né? Você é uma comunicadora nata nessas mídias digitais, sempre inovando, como esse primeiro congresso online de proteção de dados. Daí tem tudo a ver com essa nossa dedicação diária de estudo. E sempre quando a gente tem uma oportunidade como essa, eu não procuro escapar de estar sempre preparando e pronto para poder dialogar com todos aqueles que amam o direito digital como eu, há mais de 32 anos, né? Se dedicando diariamente a isso e agora surfando na onda da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que, sem dúvida alguma, traz grandes novidades e oportunidades para os advogados que há tanto tempo apostaram nessa área do direito, que certamente agora ganham o seu ar de protagonista. Maravilha. E para começar, nosso de frente com Gabriela Barreta DV, quais os termos mais importantes para entender a Lei Geral de Proteção de Dados? Sem dúvida alguma, nós podemos começar no aspecto do termo de consentimento, né? É um documento novo que é estranho para a relação entre a empresa e o titular de dados pessoais, mas que agora ganha uma relevância muito grande. Eu costumo fazer uma comparação com a lei de proteção de dados e o Código do Consumidor. O Sim. termo de consentimento, para quem não sabe, é um termo que as empresas passam a utilizar obrigatoriamente na relação com os titulares de dados pessoais, para que nele se insira quais os dados pessoais serão tratados e, sobretudo, a finalidade pelo qual se destinam, inclusive o destaque de empresas terceirizadas que, eventualmente, venham a tratar esses dados, já que nem sempre o controlador da base de dados pessoais tem condições de fazer todo o tratamento. A minha comparação era com o Código do Consumidor. Em 1990, eu duvido que qualquer cidadão comum brasileiro sabia quais eram os seus direitos na relação de consumo. A mesma coisa agora está acontecendo com os dados pessoais. Se você for fazer uma enquete em Fortaleza, no centro, e Sim. perguntar para cada cidadão quais são os direitos que ele reconhece que tem em relação aos ficar e criar uma cultura, criar sensibilizar o cidadão brasileiro de que ele tem direito, sim, sobre seus dados pessoais e que Educar, né? exatamente, e saber o alcance disso, né? Então, eu, é, é, é até engraçado, mas outro dia eu estava fazendo uma palestra a respeito desse assunto. Em determinado momento, uma pessoa chega e fala assim, um CIO, um diretor de tecnologia, de informação de tecnologia de uma grande empresa, falou assim: mas doutor, o senhor sabe, aqui no Brasil é comum a gente presenciar leis que pegam e leis que não pegam.
o senhor acha que essa lei de proteção de dados pode pegar ou não? Olha aí, veja, você tem que entender que o Brasil, ao sancionar uma lei de proteção de dados, ele se alinha a mais de 103 países que há muito tempo já tinham uma legislação específica para tutelar, para proteger os dados pessoais. Pois bem, se essa lei não vier a pegar no Brasil, nós vamos estar perdendo uma vantagem competitiva imensa em relação a outros países. O investimento não vai chegar por aqui, vai chegar sim em outros países que zelam e que estão acostumados a dar valor e segurança jurídica para aquelas empresas que querem transacionar, prestar seus serviços em locais onde a jurisdição garante os direitos de dados pessoais. Simples assim. Maravilha. E como daria o trabalho interno e complexo nas empresas para análise do ciclo de dados atual? Elaboração de relatório, de impacto obrigatório pela lei, adequação às normas e implementação das novas normas empresariais. É, eu costumo dizer que essa corrida, né, pela adequação não tem chegada, não tem linha de chegada. Ou seja, nós temos que começar agora a se preparar. Engana-se quem acha que é uma mudança simples, é uma mudança muito complexa, que passa por várias etapas. Só para você ter Sim. ideia, a gente faz consultoria para algumas grandes empresas que tratam dados pessoais. Tem cliente nosso que tem 184 sistemas internos que lidam com dados pessoais. Dá para imaginar a complexidade que Quantidade é de você dados. engajar, sensibilizar, negociar mudanças de contratos para uma infinidade dessas de desenvolvedores que tratam dados pessoais. Então, Entendi. isso é muito trabalhoso. O procedimento para poder fazer a adequação de lei de proteção de dados numa empresa, para mim, é muito bem definido da seguinte forma: são 3 frentes de trabalho. Nós temos a frente normativa, que é essa que tem a ver com a revisão de contratos, com a criação de normas internas para poder disciplinar como é que o dado tenha que ser tratado internamente ou externamente com outros operadores de tratamento de dados pessoais. Tem a frente sistêmica, porque nós sabemos que antigamente os desenvolvedores de programas de computador, quando tinham que fazer qualificação a respeito de uma determinada pessoa, tinham como critério a seguinte coisa: vamos coletar o máximo possível de informações pessoais acerca das pessoas cujos dados serão tratados. E agora Sim. chega uma lei dizendo o seguinte: bom, você só pode fazer o tratamento dos dados pessoais essenciais à finalidade do negócio. Então dá para entender o choque que existe e que efetivamente requer que haja o descarte de várias informações pessoais, porque elas representam um risco, uma vez que antes isso era coletado de uma forma desenfreada e repassado, sabe-se lá para quem. Tudo sem nenhuma rastreabilidade por parte do titular. Isso vai mudar. E, por último, a terceira frente de trabalho é a frente estratégica. A frente estratégica é aquela que impacta nos processos internos. Os processos internos terão que ser modificados. Ou também os externos, por que não dizer, com aquelas empresas que fazem tratamento de dados. Porque antes esses processos estavam atrelados a um número grande de dados pessoais. E agora nós temos que fazer uma verificação do que é efetivamente dado pessoal atrelado à finalidade do negócio e, Uhum. consequentemente, também redesenhar processos internos. Então, veja que é uma operação muito complexa e que atinja qualquer ramo de atividade. Não há. Eu costumo dizer, por exemplo, que os advogados, os sócios de escritório de advocacia acham que não são alvo e são. Então, qualquer empresa, qualquer escritório, se ele é de um advogado ou de 100,
Da mesma forma, se trata de dado pessoal, é alvo da Lei de Proteção de Dados. Por isso é que a gente tem que começar a se preocupar com isso desde já. Por isso é que é tão relevante você estar realizando, ainda com essa antecedência, né, de 16 meses, um evento como esse, é para poder despertar a atenção de todos em relação a este assunto. Coisa boa. Isso só prova que aquele advogado que é profissional liberal, que tem sociedade unipessoal, quanto sociedade de advogados necessitam cuidar dos dados dos seus clientes, tanto dos seus. Eu me senti numa situação de que eu fui ao Rio de Janeiro, a uma boate que sabe a minha vida toda. Eu dei meu CPF, para você ver que não tem mais alcance, você não sabe mais até onde vai esse alcance da proteção dos seus dados. Por isso que eu me despertei a preocupação antecipada aí e lancei esse congresso. Sem dúvida. Talvez você não saiba, mas nós sabemos que hoje no Brasil existem mais de 500 bases de dados públicas que contêm dados pessoais. Então, você imagina juntar cacos de informações entre essas 500 bases de dados. O que eu consigo revelar a respeito da Gabriela? Muito mais que a própria mãe dela deve saber a respeito. Verdade. Não vai saber. E agora com a tecnologia blockchain, até cartão de vacina, de tudo, é tudo criptografado, enfim, bem bacana. É bom lembrar o seguinte: se nós não temos ainda uma cultura no estágio em que nós estamos da internet, é só lembrar que nós estamos na porta da internet das coisas, onde os dados pessoais serão coletados através de diversos dispositivos. Então, ou a gente encara esse assunto desde já, para poder ter mais zelo a respeito dos nossos direitos com o tratamento de dados pessoais por terceiros, ou a situação vai ficar pior, porque mais dados serão coletados e é necessário que todos nós tenhamos governança sobre essas informações que circulam aí a nosso respeito. Maravilha. E o que as pessoas podem fazer com seus dados? O que vai mudar na rotina dos escritórios? Certamente, os escritórios que tratam dados pessoais, digamos, de empresas, vão ser alvo de relatórios de compliance, de conformidade, né, muito mais detalhados. Então, já estou começando a receber relatórios que eu tenho que responder para dizer assim, qual é o sistema operacional que você usa? Você usa o Windows XP, que é um sistema que não tem muita segurança da informação? Você usa antivírus, firewall? Como é que é o tratamento de dados, dos meus dados que eu repasso para você? Me faça um relatório de qual que é o procedimento que você faz. É como se fosse já uma prévia do próprio relatório que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode vir a exigir no futuro. Então, as pessoas, os advogados, não têm que entender isso como um ônus, como uma situação chata, como uma situação penosa. Eles têm que entender que isso é um diferencial de mercado. Ou você revela para os seus clientes que você zela pelos dados pessoais que eles lhe repassam e mostra isso de uma forma transparente, e isso vai fazer com que você se destaque dos seus concorrentes. Então, é necessário que as pessoas tenham maturidade para enxergar dessa forma. E o que os advogados precisam efetivamente saberem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Praticamente tem que ler a lei para poder entender qual é o capítulo de obrigações, né? São várias obrigações que ali estão inseridas e, por esse motivo, entender que ele é um controlador da base de dados ou pode ser um operador da base de dados terceiro. E, com isso, ele tem que saber do zelo muito maior que ele vai ter. E me chama a atenção o fato, Gabriela, é o seguinte, é que em grandes escritórios, por exemplo, ou pode até ser pequeno, há um distanciamento absurdo entre, vou chamar, o que acontece na cozinha
que é ali onde ficam os estagiários, os advogados, pendrive entrando, pendrive saindo, Então, onde entendeu? tudo a gente descobre. Onde tudo acontece, enquanto que na outra ponta, bem distante, estão os sócios. Até que ponto que os sócios estão ou não enxergando o mundo com óculos cor-de-rosa, achando que nada está acontecendo em termos de risco? E está. Na hora que ele começar a preocupar a respeito disso, é porque já está acontecendo situações piores. Então, tem que haver um encurtamento, que o sócio tenha que ser sensibilizado, porque na hora que estourar uma bomba, e vai estourar em relação a um vazamento de dados, qualquer incidente relacionado a dados pessoais, a multa vai cair no bolso dele. Não é do pessoal da área de TI, que está ali para poder tomar conta, do pessoal operacional. Será que o escritório de advocacia já pensou em ter uma política de segurança da informação? Olha, diversas vezes eu faço enquetes a respeito disso, e palestras que eu faço. A resposta é assustadora. Ninguém sequer tem uma norma interna que defina para a sua equipe o que pode, o que não pode, ou como pode em relação ao uso da infraestrutura de tecnologia da informação. Isso é o ponto zero da história. Agora, será que os sócios sabem disso? Verdade. Deixa eu parabenizar alguns seguidores. A advogada de verdade, ela está utilizando do humor demais. Parabéns aí pela participação, professor Cleoberti. Que coisa maravilhosa. Patrícia, Aline, todo mundo que nos acompanha e lhe acompanha também, doutor. Admira seu trabalho. É isso aí. Agradecer a todos os participantes Um que estão abraço a todos os brilhantando a nossa noite participantes também. aí que estão conosco nessa hora. Estou à disposição, inclusive, para bater um papo com eles depois. Coisa boa. A Ju também. E por que a importância do usuário no sistema se tornou um dos ativos mais importantes para o negócio? Como inovar na segurança da informação? Veja, o usuário, o titular dos dados pessoais, ele é o elo mais fraco da cadeia de segurança. Ele é aquele que precisa de maior capacitação, porque ele não tem a respeito dos dados da empresa. Então, é necessário que haja um trabalho muito importante no final do processo de adequação à lei de proteção de dados, que é o treinamento. Ninguém tem cultura. Nós estamos falando essencialmente de uma mudança de cultura. Se a gente não trabalhar bem isso de uma forma sensibilizada, nós não vamos a lugar nenhum. Né? Como é que você pode esperar resultado de pessoas que não têm ou nunca tiveram nenhuma obrigação em relação a essas condutas? Antes o que a gente tinha era boas práticas. Agora nós temos obrigação legal e a multa é cara, muito cara. Por esse Muito caro. motivo é que o trabalho com o ser humano é essencial, para que eles saibam o valor da informação, como é que a informação cada vez mais se transforma e consolida num patrimônio diferenciado de qualquer organização e como ele é responsável para não levar essa organização para uma vulnerabilidade, não só em relação a questões de multas, mas, sobretudo, ao ataque à reputação que essas empresas podem estar sujeitas. Nós sabemos, por exemplo, que a lei ela fixa multas administrativas pesadas, que podem chegar até 50 milhões de reais. Entretanto, as vítimas também podem buscar a justiça para poder reivindicar um dano sofrido em relação a esse evento. Agora, o dano maior é o dano reputacional. Esse não tem preço. Não. E quem tem que saber como zelar a respeito disso, sem dúvida alguma, é a equipe. E a equipe nem sempre está preparada porque não se dá muita importância para treinamento no Brasil, infelizmente. Nós temos que admitir que nós somos muito mais reativos do que Do que preventivos. preventivos. E nós Estamos estamos juntos. agora colocados em desafio, porque nós estamos falando, nós estamos há 17, 16 meses do início da vigência da Lei de Proteção de Dados, no dia 16 de agosto de 2020, e nós temos que exercer de imediato um grande trabalho preventivo.
mas nós não temos essa cultura. Daí, precisamos vencer esse obstáculo. Agradecer aí as considerações do professor Cleobert, falando que é fã do doutor, um pioneiro e um excelente profissional. E, Fabiano, nós iremos falar sobre as multas no final, é uma das nossas perguntas. E quais os principais fundamentos legais para o tratamento de dados? São diversos, né? Sobretudo a transparência, né? A rastreabilidade, a Sim. certeza e o direito de que, a qualquer momento, um termo de consentimento pode ser cancelado pelo titular. E esse termo de consentimento ele tem que ser totalmente espontâneo, sem qualquer tipo de pressão ou vinculação para a realização ou coleta de dados a mais do que o necessário para poder fazer a realização do negócio. A lei traz mais ou menos uns 8, 9 tipos de princípios que, como eu já disse, recomendo a todos fazerem uma leitura. É um texto que vocês conseguem ler em 20, 30 minutos facilmente, cabeça fresca, e dali vocês vão conseguir enxergar todo esse rol dos princípios e das obrigações que a lei nos trouxe. Maravilha. E um e-book disponibilizado pelo doutor que trata bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para a prática médica e gestão de saúde. Quais os pontos principais a serem destacados? Sobretudo porque a área de saúde, como nós sabemos, é uma área que trata com muitos dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles que não precisam diretamente estar relacionados a uma determinada pessoa, mas que, se estiverem, vão revelar muito mais a respeito da esfera de privacidade do mesmo. Vamos analisar, por exemplo, a quantidade de dados sensíveis que existem dentro de um prontuário eletrônico de paciente. Você sabe, por exemplo, Gabriela, um estudo feito nos Estados Unidos, quantas pessoas, em média, acessam um prontuário eletrônico de pacientes no hospital? Tem ideia? Não, não tenho ideia. 76. Então, dá para ter uma ideia do nível de vulnerabilidade que existe, uma vez que essa informação desenfreada é acessada por diversas pessoas, como é que isso fica em risco? Né? A quantidade de operação, a quantidade de pessoas que acessam, isso tudo me chamou muito a atenção para poder começar a minha consultoria destinado a diversas empresas da área de saúde, o que tem sido um grande aprendizado, porque ali residem vários problemas, porque os dados são intercambiados internamente, externamente, com as agências de saúde, com convênios de saúde, a todo qualquer instante. Então, eu acho, meu raciocínio foi, se eu souber ter uma boa performance, prestando consultoria na área de saúde, que tem tanta complexidade e dinamismo, eu vou saber prestar consultoria em qualquer outra área, qualquer outro ramo de atividade. Daí está esse meu desafio, daí esse o meu desafio. Maravilha. Agradecer a participação do professor Ilan Prece, ele que é um juiz federal ícone de direito ambiental aí no país. E uma das perguntas aqui pelo Direito Digital, ADV, é como podemos aplicar em pequenas clínicas médicas, além do engajamento da equipe, como informa o paciente de que forma os dados dele serão tratados? Uma boa Veja, pergunta. muito boa pergunta, porque engana-se as pessoas que acham o seguinte, pô, mas vamos supor, eu sou dono de uma clínica médica. Ah, eu já tenho aqui um termo que eu mando meu paciente assinar em termos de confidencialidade. Para que eu vou precisar de termo de consentimento? Porque precisa, porque a lei exige de uma forma diferente, com muito mais detalhe. Você tem que dizer para o seu paciente, por exemplo, quais são os dados efetivamente que você está coletando, verificar se nesses dados que você está coletando existem dados a mais do que é essencial para a finalidade da prestação de serviço. Para que precisa de dado de pai e mãe, muitas vezes, para um adulto, né? Ou qualquer outra preferência, sei lá. Então, esses dados têm que ser descartados. E, da mesma forma, é necessário
que você revele no termo de consentimento se esses dados, por exemplo, vierem a ser intercambiados com laboratórios de patologia, por exemplo. Você tem que falar qual é o laboratório e Sim. qual é a finalidade que esse dado vai ser intercambiado com o laboratório. Por quê? Porque isso é que dá a rastreabilidade para o titular do dado pessoal saber por onde o dado dele passou. Então, se um dia ele recebe, digamos, um e-mail marketing ou uma abordagem por telefone desse laboratório, ele pode acionar esse laboratório, ou até mesmo a empresa, ou até mesmo o consultório, para dizer, veja, ali no termo de consentimento não tinha informação que você poderia ceder meus dados para fim de marketing do laboratório de patologia. Eu estou recebendo isso aqui agora, eu não te passei meu dado para isso. Maravilha. Então, Maravilha. consequentemente, eu posso pedir uma indenização em relação a isso. Então, veja, isso não é questão de tamanho, isso é questão da forma como a gente lida, trata com os dados pessoais. Então, isso é que faz a grande mudança. E a ideia da indústria do dano moral, como vai se aplicar? Aí é caso a caso, né, para a gente Ah, sem poder. dúvida. Isso é casa a casa. Você se lembra na época que entrou em vigência o Código do Consumidor, a onda de advogados que apareceu no mercado dizendo que venha cá, me procure, eu sei dos seus direitos de consumo, eu vou lutar pelos seus direitos de relação de consumo. Sim, Descubra que você tem esses direitos. Gabriela, vai acontecer a mesmíssima a coisa em mesma. relação aos dados pessoais. A onda de advogado de dano moral que vai surgir em relação ao dano pessoal a partir do mês de agosto de 2020 é inquestionável. Espere para ver. Quem viver, verá. Mas se torna chato. Você pesquisa. Eu fiz uma compra de um congresso que vai ter em São Paulo. Tudo que eu vou procurar no Google tá lá. O congresso aparecendo para mim. Estava pesquisando as passagens a São Paulo. Se torna chato esse marketing, da forma que está sendo conduzido mesmo, através dos dados colhidos pela gente. Precisa ter É, freio. tem esse defeito. Quantos telefones você recebe por dia de oferta de produtos? E mensagem agora? Sim, a mesma coisa. Então, repare, nós, cidadão, temos que fazer com que essa lei funcione. Temos que Certeza. exercer o nosso direito que a lei nos confere, nos tutela. Então, é necessário que a gente tenha essa maturidade para agir e Verdade. avisar para esse pessoal que o timer está ligado. Se continuarem a exercer esse abuso que ocorre com a utilização de vendas de produtos sem que nós tenhamos concedido os nossos dados para tanto, a multa Sim. pesada vai cair, com certeza. É aí que entra a ética junto com a inteligência artificial e a LGPD ao nosso favor. Excelente. E para colocarmos mãos à obra para um advogado, qual um plano para começar o trabalho de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeira coisa, ele tem que saber fazer o que a gente chama de data mapping, né? É o mapeamento de dados. Será que ele sabe Sim, quantos dados pessoais ele tem hoje, ele coleta hoje, ou ele recebe hoje de clientes para poder tratar? Será que ele sabe em que software que esses dados estão armazenados? Será que ele sabe em que processos internos esses dados são tratados? Então, nós temos que fazer esse mapeamento geral para poder saber, então, primeiro um passo. painel de quantos dados nós temos, de que forma eles são armazenados, em que processo que eles estão envolvidos. E, a partir daí, então, fazer a análise de descarte, de redução de risco. E, ao mesmo tempo, entender quem são as partes envolvidas que fazem, junto com o escritório, o tratamento de dados pessoais. O Sim, desenvolvedor de sistema, a pessoa que faz o suporte, né, técnico, que envolve dados pessoais, que pega um pouco de dado pessoal para fazer um teste, alguma coisa que seja, e fazer adequações aos contratos de prestação de serviço com esses, para que insiram-se cláusulas com multas caso haja descuido em relação ao tratamento de dados pessoais. Da mesma forma, vai ter que eleger um encarregado de dados pessoais. Da mesma forma, vai ter que, de repente,
eliminar alguns campos do sistema, porque são dados muito pessoais que não tem justificativa em relação ao serviço que você queira prestar. Esse é um caminho, como eu disse, é um caminho que não tem linha de chegada, porque nós temos que, a partir de agora, estar sempre atentos a isso e não achar que isso aqui, que a consultoria ou que a nossa preocupação em relação à lei de proteção de dados é um produto de prateleira. Não é. É uma cultura que veio para ficar. Excelente. Então, agora os contratos de prestação de serviço, Termo de estipular cláusulas consentimento, com multa, e termo de consentimento também. termo de consentimento. Política Perfeito. de segurança da informação. São essas as Boa. principais lacunas. Maravilha, doutor. E em relação à autoridade nacional, qual será a sua real atribuição no cenário de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados? O que se espera é que a autoridade nacional exerça seu papel como fiscalizador e aplicador de sanções de multas administrativas para aqueles que violarem o que está na lei, né? Então, esse é o papel que existe hoje do órgão equivalente lá na Europa, de onde vem a nossa Sim, inspiração. Então, ainda nós não temos, porque nós devemos admitir, Gabriela, que nós ainda estamos no trâmite da Lei de Proteção de Dados. verdade. E nós estamos num período de 6 meses, onde já existem várias emendas que vão ter que ser discutidas. Não se sabe ainda se essas emendas vão ser aprovadas ou não, levadas à pauta. Suponhamos que a gente feche o período de 6 meses e não tenhamos votado. Sabe o que pode acontecer? Pode caducar a medida provisória 869, que foi publicada no dia 28 de dezembro. O que significa dizer? Que nós vamos voltar para o texto originário que foi sancionado em agosto de 2018. E o que isso tem a ver? Lá naquele texto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não existe. E nós sabemos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão essencial para a efetividade do cumprimento da Lei de Proteção de Dados. Então, pode até E ocorrer considera, alguma situação de ter que reeditar uma medida provisória que possa garantir mais prazo para que essas emendas sejam apreciadas. e a figura do DPO? Considera importante? Considera um novo oceano azul dentro da advocacia? Eu vejo muitos jovens, ainda estudantes de direito, me mandando muito direct, buscando entender muito mais de tecnologia, da área de TI. Chegaram a fazer várias perguntas se deveriam estudar a faculdade de Direito como leis, peticionamento, ou quais cursos aliados ao direito para se especializar e se tornar um DPO. Bom, o DPO, é bom dizer que a partir da medida provisória 869, ficou compreendido que não necessariamente tem que ser exercido por uma única pessoa, pode ser em grupo, tá? Em Antes, grupo. a gente pensava isso assim, DPO vai ser um seletista, é um cargo de uma pessoa só? Não, não é. Pode ser um grupo que represente a empresa e que saiba atuar nessas lacunas que hoje não existem. Se isso é uma oportunidade ou um desafio, se isso é um risco ou não, só o tempo vai dizer. Nós, inclusive, eu participo, sou coordenador do Comitê de Direito Digital no CESA, que é o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados de São Paulo, mas que compreende advogados do Brasil inteiro, que, sem dúvida, hoje, para mim, é o foro mais avançado que discute esses assuntos todo mês, juntamente com a minha colega, doutora Juliana Abruzzo. Nós temos agora, na próxima terça-feira, um painel muito interessante para saber se o DPO é um risco, uma oportunidade para o advogado. Ou seja, Boa. até que ponto que isso realmente é um ônus ou um bônus? Nós ainda precisamos descobrir. Nós não Excelente. temos ainda Para essa não se noção. tornar esses cursos agora de prática, de DPO, e
só ser lucrativo. Você está É, prevenindo, estudando, né? é, Antes de ter ser um comentário efetivo. Está sendo exato. efetivamente é, analisando todos os riscos, né? E é bom que se diga que tanto na Europa, na União Europeia, quanto aqui no Brasil, não há restrição legal para que um escritório de advocacia venha ocupar esse cargo, ok? Então, isso pode, inclusive, acontecer. É óbvio que se o escritório de advocacia ocupar esse cargo, talvez ele não possa ocupar o cargo de advogado na área de direito digital. Então, tem que fazer a escolha, porque senão havia até conflito de posicionamento. Mas é um cargo novo que tem que ter interlocução direta com a diretoria, com os tomadores de decisão da empresa e exige, obviamente, qualificação. Já existem diversos órgãos internacionais, do qual eu, inclusive, participo, como o IAPP, que tem cursos específicos de certificação para BPO, que, sem dúvida, é um bom caminho para aqueles que se interessam sobre o assunto. Perfeito. Ai, como é diferente lidar com pessoas éticas que pensam, que pensam no estudante, no profissional, em qual tipo de ecossistema está efetivamente criando, né? Porque aqui estamos fomentando um ecossistema. Doutor, excepcional sua avaliação, excepcional seu trato e seu cuidado ao tecer um comentário. Seria maravilhoso se deslumbrar que DPO é a nova solução, é o novo oceano azul da advocacia, e você está ponderando, estudando, vendo ideias, É, estratégias, vendo a praticidade disso antes de não já fomentar podemos essa cultura precipitar porque de nos falta, consumerista, né? não podemos precipitar porque nos falta maturidade, experiência suficiente para entender o alcance disso tudo. Então, eu sou muito cauteloso. Por isso é que eu estou muito atento a esse tema, para que forme meu convencimento que, sinceramente, como a lei nem entrou em vigor ainda, como não existe nem Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sinceramente, nos falta ainda, vamos admitir, né, experiência para saber se realmente é um oceano azul, como você fala, ou tem mais desafios que estão escondidos que a gente não sabe. Perfeito. Essa pergunta foi até da Pri. Ela também está complementando se esse tipo de profissional, ao se referido de PO, tem atuação exclusiva. Esse profissional poderá atuar em demais funções, por exemplo, compliance office e de PO. Se Acho que haveria essa não. A possibilidade. não ser que, não há restrição. Não há restrição legal quanto a isso. Sim, Isso tudo vai depender do tamanho da organização, né? Se for uma organização pequena, talvez tenha que haver essa acumulação de atividades, né? Agora, maravilha. em regra geral, são situações em grandes empresas onde a gente pensa em consultoria, são papéis distintos, mas são várias. Como todo mundo é alvo, então depende muito da estrutura de cada um, mas em grandes empresas são papéis distintos. Eu vou complementar a pergunta da Mulheres no Compliance, que eu gosto desse empoderamento feminino aliado às novas tecnologias. Ela está perguntando se o empregado da empresa pode ser empregado da empresa, o DPO, ou pode ser um prestador de serviço. As duas coisas, Perfeito, tanto faz. perfeito. E a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe sanções bastante rigorosas, inclusive a pergunta de um dos nossos seguidores que colocou aqui na nossa live, para casos da sua não observância. Você pode nos explicar quais são as sanções e as consequências? Se a empresa tem esse suporte de multas altíssimas para pequenas e médias empresas? Tudo bem. Eu diria que as sanções têm que ser compreendidas primeiro pela sua categoria. Então, o que está escrito na lei são sanções administrativas, ok? Sim. Ok. Isso é um grupo de sanções. Então, a sanção vai desde advertência até multas gradativas que podem chegar a 50 milhões de reais, cessação, paralisação do serviço.
Quando eu falo 50 milhões de reais ou 2% de faturamento líquido por ano, é por evento. Então, se existem 2, 3 eventos durante o ano, você imagina, pode quebrar uma empresa de repente. Então, nesse grupo de sanções administrativas, antes da lei entrar em vigor, antes de existir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós estamos vendo que o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público do Distrito Federal, está se ocupando desse papel e parece que tem lá um estagiário que quando aparece a palavra vazamento de dados, ele já capta essa imagem, essa informação na internet, já passa para o procurador-geral e eles já começam a se manipular para poder entrar, comunicar, pedir informações, negociar e aplicar multas administrativas. Quando a lei entrar em vigor, quem vai ter a atribuição de fixação de multa será tão somente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não mais o Ministério Público. Então, é importante dizer que quando o Ministério Público, por exemplo, a gente ouve falar, o Netshoes teve uma multa de 500 mil reais porque vazou dados de 2 milhões de pessoas. Aí pode ser que as pessoas... pode ser que as pessoas tenham um entendimento equivocado, porque podem fazer a conta assim, 2 milhões dividido por 500 mil reais, vamos chegar a um valor X que vai ser repassado para essas vítimas, certo? Errado. Sim. Esse dinheiro vai ser recolhido pelo Ministério Público e vai ser destinado para obras, para projetos inovadores, etc., mas não cai na mão da vítima. Ora, E a vítima pode entrar também pedindo indenização, então, além da multa, ainda tem indenização? Exato. É isso que eu estou tentando explicar. Então, eu estava dizendo, nós temos o primeiro grupo, que são as multas administrativas. E depois nós temos a reparação de danos judicial. A reparação de danos judicial significa o quê? Que as vítimas podem, de repente, formar uma ação coletiva, se agruparem e entrar com uma ação para poder pedir a reparação de danos em relação ao mesmo evento. E tem o terceiro tipo de penalidade, que é a reputação digital. Dá para imaginar agora essa legislação que obriga que as empresas tornem público como foi o vazamento de dados, quais dados foram vazados e qual seria o risco que esses dados trazem a cada um dos titulares em relação ao fato de terem sido vazados. Isso tudo vai ter que se tornar público. A gente sabe que até hoje, quando acontece um evento desse, a empresa que sabe que ocorreu, ela vai tentar resolver, na medida do possível, isso tudo interna corporis, sabe? Mas quando a lei entrar em vigor, vai ser o contrário. No menor tempo possível, vai ter que chegar a público e dizer, vazou dado e o risco é esse. Dá para imaginar como é que isso impacta na reputação digital das empresas? Então, são 3 modalidades. Escritório de advocacia, um vazamento desse. Destrói o escritório de advocacia, a reputação do escritório. É só lembrar casos que já aconteceram, como o Panama Papers, né, do escritório Mossack e Fonseca no Panamá, um DLA Piper nos Estados Unidos, que sofreram problemas em relação a isso e a reputação gira em todo mundo. O escritório Mossack e Fonseca no Panamá, que só se destacava mais, né, com offshores, teve os seus dados vazados, mais de 11 milhões de documentos, e clientes do mundo inteiro, mais de 11 chefes de Estado, etc. E com a publicização dessa informação, alguns brasileiros também tiveram seus nomes veiculados. E o que aconteceu? A Receita Federal obteve essa informação e foi intimando diversas pessoas que estavam ali para poder saber que operações eram essas e se esse dinheiro tinha sido remetido para fora de forma legal ou ilegal, o que seja. Então, é um efeito cascata mundial que todo mundo se torna alvo dele. Excelente, doutor. Eu não tenho palavras para agradecer. A última pergunta eu vou fazer da Capovilla Froza, advogada. Como o senhor entende as exceções dessa lei? Necessárias, né? Dados para
proteger a vida, dados para prestação de serviço público, Sim. dados que demonstram legítimo interesse da coleta para que o serviço seja prestado. Todas essas exceções são extremamente necessárias e existem em outros países que adotam a lei de proteção de dados. Nós não temos como asfixiar a prestação de dados a partir da lei de proteção de dados. E ela tem que se tornar um elemento de proteção do titular, mas sem, de qualquer forma, engessar a operação das organizações que precisam desses dados para realizar os seus negócios. Demi, desculpa. Professor, foi maravilhosa a nossa participação. E deixa eu contar um segredo. Ele preparou um material que sensacional. Fala um pouquinho desse book aí, totalmente voltado para a carreira jurídica, para os advogados, para o escritório de advocacia. O que a gente citou na live é só um pouquinho do que tem na robustez de conteúdo desse material. Pode falar, doutor. Bom, Gabriela, desde o início que eu tive ciência dessa sua iniciativa, me preocupei em trazer um mimo, um presente para aqueles seus seguidores, né? Então, pensando nisso, numa lacuna imensa que tem da capacitação, da cultura dos advogados em relação à lei de proteção de dados, quando se trata do advogado como alvo, como se trata do escritório de advocacia como alvo, juntamente com os meus parceiros, Alexandre Seco e Gabriel Atuí, nós fizemos um booklet de lei de proteção de dados para advogados. O que o advogado não sabe quanto à necessidade de se adequar quanto à proteção de dados, os riscos que ele está correndo a partir de agora. Então, essa é a surpresa. Eu tenho certeza que todos os seus seguidores vão querer se interessar para saber o risco que estão correndo. E, como eu disse, Sim. Conhecimento quanto a isso é diferencial de mercado. Pensem nisso, porque se você não está pensando, seus competidores com certeza já estão adiante. Então, eu espero que você divulgue aí depois o link para poder fazer gratuitamente o download e fico à disposição de todos vocês, seguindo aqui pelo Instagram ou qualquer outro meio de comunicação cujas referências estão lá no booklet para a gente sanar dúvidas a respeito. Mayra, o e-book da área da saúde eu vou disponibilizar também nas pessoas que fizeram o cadastro por e-mail. Eu vou mandar todo o material e agora finalizou a live, eu vou disponibilizar o link que o doutor nos concedeu, nos abrilhantou com esse presente. Que presentaço aí para a nossa classe. Eu não tenho palavras para agradecer, sempre de primeiríssima mão, todas essas oportunidades, a iniciativa é nossa. Se eu continuo com esse meu trabalho, é porque eu tenho esse incentivo, principalmente do seu aceite, de sempre participar e sempre nos trazer surpresas, não só de conhecimentos pioneiríssimos, esse mindset diferenciado de concatenar uma lei com a realidade, com a praticidade na área da advocacia, faz todo o diferencial do seu trabalho e não nega que está há tantos anos no mercado sendo pioneiro e buscando esse diferencial na advocacia, que todos nós estamos aqui para nos inspirar no doutor e aguardo todos vocês. Amanhã teremos Fernanda Machado. Ela vai falar um pouco mais sobre o DPO. E só agradecer, doutor. É isso que eu desejo, mais sucesso, mais esperança aí na nossa classe e continue escrevendo artigos. Vou disponibilizar muitos artigos do doutor, bem como esse novo material e também vou disponibilizar o e-book de LGPD voltado para a área da saúde. E é isso. Obrigado. Eu acho que nós estamos na pontinha do iceberg ainda e, mais uma vez, te agradeço a oportunidade. Sou seu fã, já falei isso outras vezes. E siga em frente, vamos junto e para cima, do jeito que você gosta de falar. Para cima. Sucesso. Beijo Valeu. grande a todos os presentes. Mayra, segue o doutor Alexandre Ateniense, manda direct, manda dúvida, ele tem o maior prazer de ajudar todo mundo. E é isso, eu vou mandar no próprio Stories, eu vou colocar o link para disponibilizar o e-book e para aqueles que não tiverem a oportunidade, se cadastra lá no nosso formulário, que é ao final de todo o congresso, o que eu tiver buscado para confeccionar